Senhoras e senhores, é com muita satisfação que convidamos agora aqui ao palco o senhor Rafael Furlanetti para falar sobre o tema atualização do mercado. Boa noite. Eu vim aqui em Linhares a convite do Fausto, que ele me prometeu tirar uma foto com o alemão do forró. E eu tô triste com o alemão não tá aqui. Eu queria... Até decorei a música, fica amor, não tem... Mas olha, um prazer estar aqui em Linhares, eu queria saudar a todos aqui. Eu não sei se vocês sabem, o segundo caso de coronavírus no Brasil, ele foi na XP. É verdade. A gente estava no meio do carnaval e lá na companhia eu meio que sou para-raio, de coisas boas e ruins. E era um sábado de carnaval, eu estava no Rio de Janeiro, com alguns clientes, e aí foi criado um grupo no WhatsApp chamado Crise Covid XP, e aí a gente descobriu que o segundo caso de coronavírus no Brasil era na XP Investimentos e ninguém sabia muito o que fazer. E não tinha álcool e gel, e tinha uns debates do tipo assim, não vamos usar máscara porque isso pode assustar as pessoas no trabalho. Então a grande verdade é que ninguém sabia nada o que fazer. Mas rapidamente a gente conseguiu colocar as pessoas em home office, né? Graças ao nosso negócio ele conseguiu trabalhar de forma online, né? Hoje diria que 90% das pessoas na XP ficam trabalhando de casa e isso deu uma maleabilidade para a gente muito grande porque a gente passou a contratar pessoas no Brasil todo. 80% das novas contratações da XP foram fora da cidade de São Paulo. Então hoje eu consigo ter um programador morando aqui em Linhares. Então um fato curioso, que eu estava em São Gabriel da Palha, visitando minha família, e aí conheci uma pessoa no meio da rua, né? Eu adoro andar no centro da cidade ali, cumprimentar as pessoas. Uma pessoa pediu para tirar uma foto, tirou uma foto. Eu falei, bom, o que você faz? Eu opero opções. Eu falei, mas como é que é isso? Você trabalha no mercado financeiro? Ele falou, me formei em administração, eu moro num sítio, lá tem internet rural e eu gosto de operar o mercado do meu sítio. Então, de manhã eu ajudo meu pai na lavoura e à tarde eu fico operando bolsa. Eu passei o contato dele, ele passou pelo processo seletivo da XP e acabou sendo contratado. Ele mora em São Gabriel da Palha, o nome dele é Maicon, e essa transformação que a gente fez foi graças ao home office. Então, agora, no meio da pandemia, imagina que você fosse um presidente do mundo, tá? Você é o presidente do mundo, você manda no mundo, Rodrigo. Então tá no meio da pandemia, você chama todos os seus gestores, todos os seus economistas e falam o seguinte, me dá uma solução aí para esse negócio dessa crise do coronavírus. E aí seus assessores falam assim, presidente, não tem solução, não tem nenhum estudo feito porque a gente nunca passou por essa pandemia. E a solução que a economia dá para um problema como a crise do Covid é isso aqui, é jogar dinheiro. Essa expressão ela existe na economia, chama helicopter money. Então você joga dinheiro na economia, uma forma de minimizar a crise. Isso foi feito no mundo. Pra vocês terem ideia, isso aqui é o balanço do Banco Central americano. Ele saiu lá em junho de 2008, quando teve a crise de 2008, olha o quanto que ele subiu. E aqui em 2020, o quanto que ele sobe. Então, teve uma injeção de capital muito grande na economia. Lá em 2008, quando teve a crise do Lehman Brothers, a crise do mercado imobiliário americano, as pessoas acusaram o Banco Central de ter feito o estímulo muito devagarzinho. Então, em 2008, quando teve a crise, o Banco Central foi colocando dinheiro devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Dessa vez, na crise do Covid, o que os banqueiros centrais do mundo falaram? Olha, lá na última crise que aconteceu nos Estados Unidos, vocês me acusaram de ter colocado pouco dinheiro na economia, ou colocado dinheiro devagarzinho. Então, quer saber? Eu vou dar uma porrada de uma vez só, vou colocar bastante dinheiro na economia, e foi isso que foi feito. Então, o estímulo monetário que foi feito ao longo de 8 anos, durante a Grande Depressão, que foi em 1929, na crise do coronavírus, em menos de um ano,
a mesma quantidade de dinheiro foi colocada na economia. E isso, obviamente, fez com que a renda do cidadão americano e do cidadão brasileiro aumentasse. O que você faz quando você tem dinheiro no bolso? O que você faz? Vamos falar alto aí, vai. Eu ia falar que eu achei que seria assim, a gente poupa, não gasta, né? Agora imagina, você está em casa, recebeu o cheque lá do governo americano ou do governo brasileiro, você vai comprar. E foi isso que aconteceu. O gasto das pessoas cresceu muito. Agora tem um problema. Você está em casa, no meio da pandemia, o que você vai comprar? Uma televisão nova, uma geladeira nova para poder gelar aquela cervejinha, para poder tomar com os amigos, um fogão. Tudo isso consome muita energia. Então, a demanda de bens e serviços nos Estados Unidos, ela explodiu. Você está dentro de casa, você não consegue ir para um barzinho, o que você vai fazer? Você vai melhorar a sua maneira de viver em casa, vai comprar um air fry, vai comprar eletrodomésticos em gerais. E isso tudo consome muita energia. O que consome mais energia? A gente está aqui num bate-papo como esse, eu vi que tem pessoas da WEG aqui, ou uma fábrica da WEG produzindo motores. Fábrica da WEG produzindo motores. Só que a gente começou a consumir mais, as pessoas dentro de casa, consumindo bens e não serviços, e isso gerou um consumo de energia 3 vezes maior do que foi em 2020, talvez comparando só com o que foi em 2017. Daí vem outro problema. O mundo, nesses últimos anos, ele não investiu em energia. Eu trabalho levantando investimentos para grandes projetos, auxiliando grandes fundos de investimento globais a investirem no Brasil. Eu lembro que em 2020 a gente estava abrindo o capital da CSN Mineração. 2020 para 2021. Foi a maior operação em bolsa em 2021. Aliás, ela só perdeu para o aumento de capital da Eletrobras. Foi uma operação de 6,3 bilhões de reais na Bolsa Brasileira. É verdade, assim, você liga para os grandes clientes e fala, estou aqui com a abertura de capital de uma mineradora, é o melhor ativo de mineração do Brasil, a mina de Casa de Pedra, aí você conta toda a história, né? Vai falando que é importante, que é um ativo único, vendendo o sonho aqui que o Rodrigo explicou, porque é assim que a gente tem que explicar os projetos. E era curioso, porque os grandes fundos de investimento globais, eles sempre tinham um pé atrás com, poxa, por que eu vou investir em mineração? Mineração é antigo, eu quero investir em tecnologia. Então, a demanda que houve por energia no mundo, ela não foi seguida por uma oferta de energia. Por que não houve oferta? Porque o capital, com uma preocupação muito plausível, que é essa agenda ambiental, que é correta, todo mundo aqui quer viver num mundo mais sustentável, num mundo mais limpo, mas em algum momento faltou dinheiro para energia no mundo. E aí não teve mistério aqui, muita demanda, pouca oferta, os preços de energia explodem no Brasil, na África do Sul, no Chile. Isso aqui é pré-crise, é pré-invasão da Ucrânia. Então você teve um movimento no qual as pessoas começaram a consumir muitos bens e serviços, todo mundo em casa, com muito dinheiro, comprando as coisas. As fábricas que consomem uma baita energia não tinham energia, o preço da energia subiu bastante, tudo isso gerando muita inflação. No meio do caminho, vocês lembram disso aqui que aconteceu? Do navio encalhado, no meio do canal? Vocês imaginam como isso desarranjou todas as cadeias de produção do mundo? Volta na questão da inflação, todo o movimento inflacionário. A China, com a política de lockdown de Covid-0,
ela fechou os portos durante muito tempo. Os capixabas aqui viveram isso na pele, não tinha container para exportar granito. É mentira ou verdade que eu estou falando aqui? Levanta a mão aí a turma do granito. Faltou container, porque os portos chineses estavam fechados. E aí tudo que a gente estudou na faculdade, né? Eu lembro quando estava na faculdade, tinha um modelo just in time, que era o modelo da Toyota. Que a Toyota fazia parte do carro na China, fazia parte do carro no Japão, montava o carro no Brasil, e era o modelo do momento, just in time. Pois é, deu ruim, porque o porto na China estava fechado, a fábrica de motores que fica na Ucrânia, isso é verdade, a Ucrânia produz partes de motores e componentes eletrônicos bem relevantes dos carros, estava fechada. Então todo esse movimento, recapitulando aqui a história do início, as pessoas com muito dinheiro em casa, comprando bens, as fábricas fechadas, as cadeias globais todas desarranjadas, isso aí não deu muito certo, gerou inflação, não só no Brasil, mas no mundo todo. Estava tudo começando a se encaixar. A inflação já era percebida por todos, os banqueiros centrais que tinham feito uma grande injeção de capital no mundo já estavam refletindo de que agora é o momento de tirar o pé, vamos tirar dinheiro da economia, porque a gente precisa acalmar a inflação. E inflação, meus amigos e minhas amigas, talvez é o pior do sentimento que a população consiga suportar, porque mexe com o meu bolso, com o seu bolso, com o bolso de todos. E quando mexe no bolso, não tem ninguém, não tem político de estimação, não tem governo de estimação, as pessoas começam a ficar inquietas. Vocês podem perceber os grandes movimentos do mundo, políticos e geopolíticos, eles se deram quando a inflação estava muito alta. Porque isso tem um motivo. Você vai para casa, você não consegue comprar comida, você não consegue pagar a conta de energia, você não consegue abastecer o carro, você fica muito chateado, para não falar outra coisa. E neste momento, o que os banqueiros centrais do mundo pensaram? Vamos tirar um pouquinho de dinheiro da economia, vamos tentar de alguma forma subir os juros para poder frear o consumo e produzir no mundo uma leve recessão, porque eu vou ter que baixar a inflação. Mas nesse meio do caminho, olha como é que a gente é azarado. O Vladimir Putin resolveu invadir a Ucrânia. E aí quando a gente vai ver a situação da Ucrânia e da Rússia, são dados muito interessantes, né? Então, a Rússia, junto com a Bielorrússia, respondem quase 70% do fertilizante global. A gente está na mão dos caras. Gás natural, 20% do gás natural no mundo está lá na Rússia. Trigo, é o quarto maior produtor de trigo do mundo. Vocês acham que eles estão plantando trigo na Ucrânia agora, no meio da guerra? Não estão, né? Então, provavelmente, o ano que vem é um ano de trigo alto e trigo pega também na inflação. Colocando toda essa demanda que houve no consumo de energia, a gente chega a preços exorbitantes de gás natural e de barril de petróleo. Porque logo depois dessa guerra Ucrânia e Rússia, começou-se a discutir o conflito entre países. Compra o petróleo da Rússia ou não compra o petróleo da Rússia? O gás natural russo que vai para a Europa vai ser fornecido ou não vai ser fornecido? Isso tudo fez com que os preços explodissem e isso, de alguma forma, também corroborou para a inflação. Piorando toda a situação, a China, nesse meio do caminho, começou a dar alguns sinais estranhos. Essa aqui é uma foto de uma cidade chinesa. Na verdade, ali a legenda fala que imóveis vazios para 90 milhões de pessoas. Hoje, na China, você tem 90 milhões de imóveis vazios. E é curioso, porque o chinês, ele acha que se ele compra um imóvel, ele aluga, Fausto,
ele está perdendo valor. Então você tem muito imóvel fechado na China, o que faz as pessoas pensarem que talvez aquela matriz econômica chinesa, que funcionava da seguinte maneira: eu compro o minério do Brasil, produzo o ferro aqui na China, construo cidades, gero crescimento econômico, talvez isso aqui pode mudar. Isso bagunçou muito o pensamento do investidor global, o investidor brasileiro. Você tem uma série de movimentos que aconteceram desde a pandemia, que proporcionaram inflação no mundo, e eu dei exemplos aqui para vocês: o maior consumo de bens, o maior consumo de energia, ao mesmo tempo a menor oferta de energia no mundo. No meio do caminho, um cargueiro fecha o canal onde passam boa parte da mercadoria no mundo, e para piorar toda a situação, a Ucrânia e a Rússia, no caso a Rússia, invade a Ucrânia e termina de bagunçar todo o cenário de commodity global. Voltando no que eu falei no meio desse nosso bate-papo, não tem jeito, todos os governos vão querer combater a inflação, mas combater a inflação nesse cenário muito delicado que eu mostrei para vocês é mais ou menos que isso aqui. Eu lembro quando eu ia com meu pai para a Bahia, a gente pegava a BR-101 aqui e a gente brincava de contar caminhão. E aí tinha a brincadeira de que, vamos contar quantos caminhões e quantos ônibus. Eu não sei se alguém já faz essa brincadeira com os filhos daqui, mas eu me lembro muito dessa brincadeira que ele fazia. E aí tem aqueles caminhões gigantes da Júlio Simões que carregam eucalipto aqui para a região, não tem? Gigante, aqueles bitrens e tal. Então, frear um caminhão daquele morro abaixo num dia chuvoso é mais ou menos o que é essa operação que está sendo feita agora pelos banqueiros centrais do mundo todo. Eu vou ter que tirar estímulo da economia, ao mesmo tempo eu vou ter que subir juros. O motorista tem que ser muito bom, porque senão esse caminhão pode entortar e bater no muro. É isso que a gente está vivendo agora por aqui. Que vem toda aquela discussão de pousar um avião, né? Assim, quando você está chegando em alguma cidade, e eu já presenciei isso algumas vezes, você está naquele aviãozão da Gol ou da TAM, e o tempo está ruim, às vezes o piloto tem que jogar o avião no chão para ele poder pousar. E aí dá um barulho danado, as pessoas se assustam, que é exatamente essa posição que a gente está aqui. Esse mundo ele vai pousar lentamente ou vai pousar meio de lado? E isso fez com que, nesse ambiente todo, os juros começassem a subir, e naturalmente, quando o juro sobe, o que você faz? Você vai para a renda fixa, você saca um pouco de dinheiro de bolsa e vai se abrigar na renda fixa. E por isso que o Brasil teve que subir juros na frente de todos os países do mundo. O Banco Central Brasileiro foi o primeiro país a começar essa alta de juros que está agora acontecendo lá fora, nos Estados Unidos. Então, isso é bom e ruim. Ao mesmo tempo que a gente começou a fazer esse ajuste lá atrás, no momento em que a inflação começar a cair, e tudo diz que em algum momento essa inflação vai cair, porque no mercado é bom que as coisas são passageiras, talvez o Banco Central Brasileiro também será o primeiro Banco Central do mundo a cair juros. Muito provavelmente a gente acha lá na XP que esse deve ser um cenário para o meio do ano que vem. Sempre que eu estou nesses bate-papos aqui, a gente é perguntado sobre o Brasil vai crescer, por que o Brasil tem um crescimento que ele não é tão perene, né? O voo de galinha, tem anos que o Brasil cresce, tem anos que não cresce. E para explicar isso, eu sempre lembro da minha avó, lá de São Gabriel da Paz, que é o fogão a lenha que tem lá na casa dela, tem até hoje, todo dia ela faz o almoço nesse fogão a lenha.
E minha avó é uma pessoa muito otimista. Ela sempre fala, meu filho, as coisas vão dar tudo certo. E realmente, quando você vai olhar o Brasil, nesse cenário todo que eu falei para vocês, de falta de minério de ferro, por exemplo, ou petróleo, a gente é um grande produtor de minério de ferro no Brasil. Talvez um dos maiores do mundo. O Brasil é um grande celeiro agrícola. Aqui a gente produz soja, milho, a gente é um grande produtor de todas as commodities agrícolas. E nesse cenário, onde a Rússia está se estranhando com os Estados Unidos, a China está se estranhando com os Estados Unidos, talvez a gente seja a bola da vez para continuar fornecendo essas matérias para o exterior. A gente está nessa discussão de energia renovável no mundo todo, e a palestra mais cedo do colega abordou isso, que hoje 90% da matriz energética da China é queimando carvão. 90%. O Brasil, quando você olha a matriz energética dele, a gente está falando que 80% da matriz energética brasileira, ela vem de energias renováveis. Nenhum lugar do mundo tem isso. Então a gente tem abundância de commodities, a gente tem minério de ferro, a gente tem petróleo, a gente tem energia limpa, a gente tem 200 milhões de pessoas querendo consumir, a gente tem um mundo que ficou com medo de ficar só na mão da China, né? Imagina o seguinte, você é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e aí no meio da crise do Covid você liga para o seu secretário de segurança e fala o seguinte, secretário, precisamos comprar máscaras para os americanos usarem máscaras. Beleza? A gente não tem máscara nos Estados Unidos. Todas as máscaras são feitas na China. Imagina essa sensação. Agora, depois que descobriu a vacina, lembra o que aconteceu? O tal do IFA? Quem lembra disso aqui? O IFA era matéria-prima feita na Índia, então o mundo também dependia da matéria-prima feita na Índia. O que vai começar a acontecer no mundo, isso parte até das corporações, não por meio dos governos, é que as grandes corporações globais, antes de colocar mais uma fábrica na China, vai pensar duas vezes. Eu vou talvez querer essa fábrica no Vietnã, talvez eu vou querer essa fábrica num país onde ele é perto e amigo. Hoje a grande discussão nos Estados Unidos, que eles trabalham para o país fornecer para os Estados Unidos, ele tem que estar perto e ele tem que ser amigo. O Brasil se enquadra nessas duas condições. Estamos pertinho dos Estados Unidos e é um país que se dá bem. Tem uma energia limpa, temos mercado consumidor. Então, parece que nesse bolo de empresas e de países, a gente vai se beneficiar bastante disso. É por isso que quando a gente olha a recuperação que teve o Brasil em setores como de varejo e de serviço, a gente vê isso se recuperar muito rapidamente. Mas voltando lá na foto da minha avó, toda vez que eu lembro dela, eu lembro dessa figura aqui, que é uma nota de R$100. Só que eu me lembro quando ela me deu R$1 e ali na saída de São Gabriel da Palha para Nova Venécia tem um bar, chamava Bar do Gesso. Você lembra disso, Kiko? Ficava logo na saída ali de São Gabriel da Palha. E eu me lembro o quanto que eu comprei com aquele R$1. Eu fui naquele bar, eu fui uma criança meio rechonchuda, gordinha, e eu adorava comer bife de hambúrguer empanado e um todinho. E com aquele R$1 eu consegui comprar. Só que aquele mesmo R$1 que a minha avó me deu lá atrás, hoje ele vale 15 centavos. Por que a nossa moeda perdeu tanto valor? O Brasil, desde essa época aqui, aliás, desde 1989, ele resolveu os problemas dele fiscal aumentando imposto. Então, é como você administrasse uma empresa na qual todo ano, quando você tem aumento de custo, você não corta custo, você aumenta o preço do seu produto lá na ponta. No caso, aumenta o imposto. Quem aí está feliz com a quantidade de imposto que paga? Levanta a mão. Eu fiz a pegadinha para levantar a mão, mas a turma está prestando atenção.
a gente foi evoluindo esse percentual de quanto que a gente cobra de imposto do cidadão em relação ao produto interno bruto, de um patamar tão grande que hoje você não consegue mais aumentar imposto, porque senão as pessoas não vão pagar. Existe um ponto ótimo de aumento de imposto no mundo. E daí que volta aquele papo das reformas que a gente sempre fala. O que são as tais reformas? É igual na nossa casa, a gente tem uma goteira. Se a gente não conserta a goteira, essa goteira vai aumentar e a parede vai cair. Alguém lembra aqui da Teleste Celular, que era a empresa daqui do estado? Pô, levanta a mão aí a turma das antigas. Vocês lembram quando acontecia quando a gente não pagava a conta da Teleste? Quem lembra aí? Quero ver agora quem atrasava a conta de celular, de telefone. Telefone. Quem lembra? Não, mas quando você tirava o telefone, eu me lembro disso. Meu pai está aqui, não vai deixar eu mentir. Eu me lembro disso. Você tirava o telefone falso. Aí o telefone era assim, quando você estava pagando em dia. Quando você atrasava a conta de telefone, ele falava assim, que era o seguinte, você pode receber chamado, mas você não pode fazer mais, você está atrasado. E quando você não pagava, ele ficava mudo. Eu me recordo muito disso, que isso faz parte da minha infância. Era quando as coisas estavam todas complicadas em casa, que a gente nem conseguia pagar a conta de telefone, e eu tirava o telefone e ficava mudo. E a minha mãe chegava para mim e falava, Rafael, o telefone está mudo, as despesas aqui de casa estão muito altas, as coisas estão um pouco complicadas lá nos negócios do seu pai, e eu preciso que a gente comece a fazer alguma economia. Então, toma cuidado quando você for para o colégio, estuda, valoriza a oportunidade que você está tendo de estudar, porque o estudo é o que fica para a sua vida. Quando você ganhar algum presente da sua avó ou algum dinheirinho da sua tia, economiza, porque esse dinheiro pode fazer falta um dia. E é importante que você guarde um pouquinho desse dinheiro, porque as coisas estão mais difíceis. O que minha mãe fazia comigo naquela época era me contar a verdade e me preparar para o futuro. E hoje o que eu vejo, que a gente vem fazendo com a população brasileira há muitos e muitos anos, é não falar a verdade, é falar, tá tudo bem, o telefone mês que vem a gente paga, vamos pegar um dinheiro emprestado com alguém aqui, vamos trocar um cheque com um amigo, vamos fazer uma dívida ali. Isso tudo vai virando uma bola de neve, vai virando uma bola de neve, e todo o país, assim como a gente, quando vira devedor, as pessoas aumentam a desconfiança e a nossa moeda perde valor. É por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente está aqui, porque são anos em que a gente não encara os problemas que a gente tem que encarar agora, a gente não reforma o Estado e vai resolvendo isso, aumentando imposto, fazendo com que todos aqui paguem mais por isso, quando no momento o correto seria feito, olha, vamos parar, vamos refletir, vamos pensar melhor nos nossos gastos. Essas aqui são as despesas do governo brasileiro, acumulado de 12 meses, e aqui obviamente a gente tem uma queda pós-pandemia, mas o que eu queria falar com vocês é disso aqui. Levanta a mão aí quem já ficou bravo com algum político. Agora fica com a mão levantada quem lembra em quem votou para deputado estadual na última eleição. Quem lembra quem votou para vereador em 2016? É isso que eu estou falando. Então, nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, que ele é de eleições, é muito importante que a gente se envolva. Ah, Fulanete, isso aqui é muito distante de mim, isso aqui é coisa para o pessoal de São Paulo fazer. Mentira. Aqui a gente está tendo um exemplo muito forte da associação, do Instituto, de chamar as pessoas aqui para o diálogo e debater temas. Eu tenho certeza que na cidade de vocês, lá em São Gabriel, lá em Ecoporanga, lá em Rio Bananal, Rotary Club, Lions Club, todas as instituições ali podem, vamos debater o projeto. O que candidato A pensa para a segurança pública? Vai deixar a polícia no quartel ou na rua? O que candidato B pensa sobre a educação das nossas crianças?
Vai ter ensino integral ou não vai ter? Vai ter aprovação automática? São perguntas que devem ser feitas agora, para cada vez a gente debater mais os projetos. Outro dia desse eu visitei um município no sul do Brasil, estava em Maringá, conversando com um grande empresário da região, e ele me falou uma coisa que eu me lembrei muito. Ele falou: Nanete, está vendo essa cidade aqui? E Maringá é uma cidade com muito cuidado, assim, a cidade é um brinco. Ele falou: Furla, aqui é o seguinte, a gente tem um conselho formado por empresários, por comerciantes, pela sociedade civil. Toda mudança política que tem na cidade aqui, a gente senta com as pessoas, conversa antes, entende o plano de governo e dessa forma a gente garante que as boas políticas públicas da nossa cidade, mesmo que haja troca de poder, a gente garanta que essas boas políticas sejam implementadas. Portanto, nesse momento que a gente está agora, é bastante importante que a gente pense nisso aqui. Esse cara sorridente aí é uma das pessoas que me faz acreditar muito no Brasil. Esse cara, ele é de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Eu viajo muito pelo Brasil, conversando com empreendedores, eu aprendo muito com isso. E olha que história engraçada. Eu cheguei em Passo Fundo, ele foi me pegar, ele não estava vestindo assim, estava vestido com a roupa super simples. Foi me buscar no carro dele, um carro antigo pra caramba. E eu conversando com ele ali, eu falei: me conta sua história de vida. E ele foi falando que ele tinha uma farmácia, que ele era da cidade ali do lado de Passo Fundo, uma cidade pequena, e que ele estava com muito medo da concorrência. Lá no Rio Grande do Sul tem uma grande rede de farmácia que chama Panvel. E a Panvel começou a chegar em Passo Fundo, ele começou a ficar com medo da concorrência e ele foi abrindo mais uma farmácia. Deu certo, ele abriu outra farmácia, igual o Rodrigo da Zait, abriu uma loja, abriu outra. Eu falei: sim, mas me conta onde que esse negócio chegou. Ele falou: não, Furlanete, hoje a gente tem 900 farmácias. É a quarta maior rede de farmácias do Brasil, chama Drogaria São João. Isso me faz ser muito animado com o Brasil, porque igual o seu Pedro, você tem o Wilson Mateus lá no Maranhão, que foi uma empresa que a gente abriu capital na Bolsa, que é uma das maiores redes de supermercado no Brasil, vai faturar esse ano uns 25 bilhões de reais de faturamento. 25 bilhões de reais de faturamento. E o seu Wilson, ele trabalhava no garimpo de Serra Pelada e o sonho dele era ter um supermercado. E ele abriu um supermercadinho lá em Balsas, no interior do Maranhão, foi crescendo, crescendo, crescendo. E quando a gente abriu o capital da companhia, lá em 2020, a empresa foi avaliada em quase 20 bilhões de reais. Eu estava contando isso tudo lá para ele, um dia que eu estava em São Gabriel da Palha, tomando uma cervejinha, juntamente com meus irmãos, falando dos Estados Unidos, falando da China, falando da inflação. E aí ele botou a mão no meu ombro assim e falou o seguinte: ô Rafael, você já teve algum fiscal batendo na sua porta? Eu falei: pai, eu trabalho na XP, sou executivo. Ele falou: você já teve algum processo trabalhista na sua vida? Ação? Eu falei: pai, trabalho no mercado financeiro, lá na XP. Ele falou: Rafael, vou fazer mais uma pergunta. Alguém já te roubou? Eu falei: pai, trabalho no mercado financeiro, na XP, lá na Faria Lima. Aí ele respirou, olhou para minha cara e falou: sua vida é fácil demais. Que a vida do empreendedor, que são vocês, é cada dia um problema, é resolver aquilo que às vezes você não tem controle, é comer o pão que o diabo amassou. E o Espírito Santo, e não é à toa que na nossa bandeira está escrito trabalha e confia, esse é um estado que foi feito no meio do trabalho. Foi feito por pessoas que não tinham nada, vieram para cá desbravar, quando São Gabriel não era nada, quando Pinheiros não era nada, quando Ecuporango não era nada, com sonhos de empreender e transformaram esse estado no que é. E esses valores a gente jamais deve esquecer, esses valores nos devem nortear, nos devem orientar, porque o povo capixaba é o trabalho e confia,
na força e fé. Muito obrigado a todos, estou aqui à disposição para vocês. Perguntas difíceis agora, amor. A minha pergunta é: o aumento de juros será suficiente para barrar essa inflação? Caio, né? Caio, você sabe que o Brasil hoje ele produz 30% da gasolina que ele consome. Certo. Para você produzir gasolina, você precisa de refinaria. Quanto tempo que você acha para poder fazer uma refinaria? Cara, é um investimento de longo prazo. É o que é o nosso gargalo, né? Chuta aí, vai. Você é bom de chute? Sei lá, uns 10 anos? Quase. 5 anos. Quase. Agora é o seguinte, se eu falar assim, Caio, tá faltando gasolina no mundo, eu preciso que você invista numa refinaria. São alguns bilhões de dólares, vai demorar 5 anos para ficar pronto, se tudo der certo. Só que, Caião, tem um probleminha, eu não sei se no futuro, tem um tal de Elon Musk aí que faz uns carros elétricos, eu não sei se no futuro a gente vai consumir essa gasolina que você está produzindo aí. Você investiria numa refinaria? Cara, eu acho que não é do dia para a noite que vamos ter toda essa evolução. Então, a resposta seria sim. Seu comentário é muito inteligente, porque nessa transição energética que o mundo vai passar, vai dar para ganhar muito dinheiro investindo em algumas fontes de energia nesse curto prazo. Agora, tirar o dinheiro do bolso para fazer uma refinaria talvez seja um pouco mais complexo. O que eu estou querendo te mostrar, Caio, é que essa transição, ela não é do dia para a noite que você resolve esse problema. Então, a gente está vivendo uma inflação global que ela vem muito do lado da oferta de energia, gás natural, petróleo, que são coisas que se você investir agora, só lá na frente elas vão produzir resultados, você vai ter uma oferta disso. Então, talvez durante um tempo essa inflação ainda vai continuar alta. O que o Banco Central brasileiro está produzindo? Ele está produzindo com que o crescimento, quando o juros sobe, fácil, tá? Quem aí lembra quando a Selic, a taxa estava 2,5%? Lembra? Com 2,5% você estava doido para poder investir em outra coisa, não estava? Não estava rendendo nada o dinheiro? Até trocar cheque para os outros na rua vocês estavam pensando, fala a verdade aí. Com juro a 15 no Brasil, que a gente está vivendo agora, eu tenho certeza que as pessoas que têm dinheiro para poder poupar estão mais tranquilas, estão procurando menos investimentos de risco. Toda vez que você sobe o juro, o dinheiro ele fica mais parado. Toda vez que você cai o juro, esse dinheiro ele vai para o capital produtivo. Eu diria que o maior combustível do empreendedor é o juro baixo. Em 2020 e 2021, a gente levantou mais de 400 bilhões de reais em operações na Bolsa, que era dar dinheiro para empreendedores investirem e crescerem em seus negócios. Então, até a inflação, de algum modo, começar a cair, e quando a gente olha lá na XP, nas contas que a gente faz, no ano que vem a inflação já cai, por um motivo simples. Pensa que essa garrafa de água aqui, ela era R$10. Beleza? Ela subiu para 15, aumentou 50%, ok? E aí no outro ano ela subiu para R$17, ela continuou subindo, só que ela aumentou agora um pouco mais de 10%. Então na margem, como a base de comparação subiu muito, as próximas altas vão ser menores, você vai ver uma inflação, e aí que eu estou muito animado, porque você olha o Brasil, os últimos dados de inflação, eles já começam a mostrar que as coisas estão cedendo na ponta. E como o Banco Central brasileiro fez esse dever de casa antes do que todos os outros bancos centrais, muito provavelmente lá no ano que vem a gente vai ver esse juro caindo e aí a tecnologia vai ajudar bastante. Todo mundo ele é deflacionário. Toda tecnologia que entra, ela de alguma forma ajuda a combater a inflação, porque você vai fazer o mais com menos e talvez nos próximos
2, 3 anos, a gente veja novamente essa inflação cair, os juros começarem a cair e voltar aquele cenário de abundância de recursos que a gente viveu ali em 2019, 2020. Vou dar uma colinha para vocês aqui. Eu estou comprando bastante bolsa, estou sofrendo, estou perdendo dinheiro, mas quando as coisas acontecerem não vai dar tempo de comprar, vai subir na cara de todo mundo, mas tem que ter paciência e saber ver o patrimônio diminuir, bastante às vezes. Mas a bolsa é isso aí, é o lugar onde o dinheiro sai da mão dos impacientes para os pacientes. Mas não façam nada antes de consultar um assessor de investimentos, de preferência da XP. Olhando agora o cenário macroeconômico, a gente está vivendo aí tensões políticas, geopolíticas mundiais, mundo afora, como você falou. Porém, se a gente olhar aí na história, a gente viveu um período mais, acredito que o maior de toda a história, né? Sem grandes conflitos entre os países, desde a década de 40, aí, na Segunda Guerra Mundial. E agora, com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a tensão entre China e Taiwan, estamos aí. Você acha que isso pode provocar assim, um desencadeamento global e vivemos um período de guerra, agora sobre outra escala? A guerra hoje é diferente, né, cara? A guerra hoje ela é uma guerra silenciosa. Então, Rússia, os bancos centrais do mundo todo falam o seguinte: ô Vladimir, você não pode mandar mais dinheiro para os Estados Unidos, bloquearam o sistema de pagamento russo, não pode fazer. Qualquer coisa na Rússia que você tenha que comprar, você não consegue pagar, né? Você imagina que você é o bilionário dono do Chelsea, Abramovich. Você teve que vender seu time de futebol, era 3 bilhões de euros, e isso virou pó. Você é dono de uma indústria de petróleo russa, isso virou pó. Hoje a Rússia, ela teve que pedir bênção para a China, que é o único parceiro comercial que faz negócio com a Rússia hoje. Eu não acredito num cenário de guerra, porque esse tipo de guerra ele já é silenciosa. Todo mundo conhece a crise de semicondutores no mundo. Hoje, Taiwan é o maior pátio de fabricação de semicondutores no mundo. Você precisa de semicondutores para fazer tudo, para fazer carro, para fazer moto, para fazer computador. E recentemente a presidente da Câmara dos Deputados americanos, a Nancy Pelosi, ela esteve em Taiwan, que é um regime democrático. O chinês falou o seguinte: põe uns tanques de guerra ali pertinho, manda sobrevoar lá com os caças, só para dar um susto, né? Então esse tipo de demonstração de poder a gente vai ver. Agora, eu não acredito num desencadeamento de uma guerra global. Ela meio que está acontecendo de forma silenciosa. Tem um autor que chama Ray Dalio. Esse autor ele gera um fundo que chama Bridgewater Investments. É um dos maiores fundos de investimento do mundo. Ele tem mais ou menos 400 bilhões de reais, 400 bilhões de dólares sobre gestão. É bastante dinheiro. E ele, no livro dele, ele conta o seguinte: tem 3 características muito grandes para se desencadear uma possível guerra. E aí ele foi estudando todos os impérios do mundo todo. Por que esses impérios caíram? Ele vai lá no Império Holandês, que foi um grande império das navegações. Primeira grande causa para o império cair: a ameaça de um reino rival. Um reino rival querendo ameaçar um império. Segunda causa, uma desigualdade social muito grande entre as pessoas. Terceira causa, uma polarização muito grande na sociedade. Se eu falo dessas 3 coisas, você lembra de quem? Donald Trump, Biden, China, Estados Unidos. E aí ele é muito duro nisso. Ele fala assim: eu vejo 30% de chance de acontecer uma guerra civil nos Estados Unidos.
quando você vai olhar todos os conflitos que a sociedade americana passa hoje, de algum modo, a gente está tendo uma guerra civil. Talvez não é como antigamente, mas a gente está, de alguma forma, vivendo isso. É por isso que boa parte do problema, quando a gente mostra lá a solução do fiscal no Brasil, de fazer reformas, para que se faz reforma? É muito importante isso. Você faz reforma para quê? Para que as contas públicas fiquem em dia, porque a Dona Maria, que mora lá em Alto Rio Novo, ela não consegue se proteger da inflação. Eu preciso ter contas públicas em dia para que a inflação não aumente, para a Dona Maria que mora lá em Alto Rio Novo ou que mora em São Mateus, ela consiga preservar o dinheiro dela. E para que eu faça programas de transferência de renda para as pessoas que precisem. É importante que haja alguns programas de renda focalizados para as pessoas que precisam, para que você consiga equalizar isso no Brasil. Vou te dar um dado. Hoje 20 milhões de pessoas, hoje 20 milhões de brasileiros e brasileiras saem de casa sem saber o que vão comer. Isso é muito duro. A gente tem que tratar isso, e tratar isso passa por a gente ajustar as contas do Brasil. Gostaria de bater, então temos estourado aqui, podemos passar por... Não, pergunta pro pessoal, se são 8h30, já está começando o Jornal Nacional, daqui a pouco tem a novela. Eu morei a vida toda em São Gabriel da Palha, 8h30 da noite, eu já tinha jantado, já estava começando a ver o Jornal Nacional ali para ver a novela e dormir às 10 horas. Até hoje eu tento fazer isso. Então, se o pessoal permitir, a gente pode um pouco mais. Sim. Quem quiser que a gente vá um pouco mais, fala oi aí que a gente... Estou autorizado pelo povo. O público é o de Deus, né? Pula, agora focando um pouco no agro. O Brasil, o Espírito Santo, e especialmente aqui nas regiões de Linhares, região de Nova Estado, é muito importante esse setor da economia para toda a sociedade e afins. Hoje, a gente tem uma visão bem diferente do agro, ela está posicionada de uma maneira assim, especial. Antigamente, eu venho de família de produtor rural, sou produtor rural. A gente tinha uma ideia assim, daquele cara do campo, todo sujo, com carência tecnológica, e hoje o cenário é outro. Temos aí mais tecnologia no campo, o Brasil com alto índice de produtividade, sendo referência no mundo todo. E a gente vê hoje em dia as commodities aí negociadas acima do preço histórico dela. Você acha que esse ciclo aí se sustentará? Você acha que o agro realmente será cada vez mais uma força motriz? O agro é pop? O agro é muito pop. E vai ficar cada vez mais. Eu estudei na FGV com Alexandre Mendonça de Barros, talvez uma das pessoas que mais entendem de projeções do agro mundial. Tem até um vídeo no YouTube que eu fiz com ele, depois eu vou colocar no meu Instagram, fica fácil para vocês pegarem lá. E ele me fala com muita humildade o seguinte: Folanete, eu não sei o que está acontecendo, mas as pessoas estão se alimentando mais, estão comendo mais proteína. Eu não vejo nenhum retorno desse cenário. E aí ele foi me explicar, hoje as grandes projeções que acontecem no mundo de produção, elas são feitas de forma estatística muito conservadora. Então, coloca lá quanto que vai chover, quanto que acha que vai produzir por hectares, coloca aquilo numa planilha e aquilo joga uma projeção. Mas ali não estão embutidos riscos que o mundo vive. Por exemplo, uma geada que a gente teve agora no sul, um fenômeno da laninha, que você dá seca no sul e chuva no sudeste. Ano passado a gente viu isso, as trágicas chuvas no sul da Bahia, foi isso. E a produção acabou quebrando no Rio Grande do Sul. Então o cenário de oferta
de commodities agrícolas, ele é muito apertado. Quando você vai para proteína animal, os Estados Unidos, até pouco tempo atrás, ele estava matando vaca porque o custo do bezerro estava muito alto. Tem uma grande rede americana que chama Costco. Costco é o seguinte, você compra um cartãozinho. Quem lembra do Macro que tinha aqui lá na Serra, aquele Macro que você comprava o cartãozinho? É parecido. O Macro lembra, comprava coisa boa lá. Você faz o cartãozinho e em tese a Costco você compra um título de membro e você, na teoria, compra preços de custo. A Costco estava fazendo o ano passado uma linha de produção integrada de frango, comprando milho, dando milho e pintinho para produtores rurais criarem. Basicamente o que a Brasil Foods faz aqui no Brasil, sai de Perdigão, para poder ter um controle melhor da oferta de frango, dado o aumento substancial que teve da proteína lá fora e também teve da proteína do gado. Então, Caio, entre a gente aqui, o chinês está comendo mais. E quem começa a comer diferente, não volta para trás. Você começou a comer um negocinho melhor lá, uma carne, mais soja. Voltar para trás é muito difícil. Então, eu diria que essa demanda ela vai continuar muito alta. A nossa região é muito conhecida pelo café. E o café tem toda essa história do mental health, de produtividade, de foco. O café Conilon, do qual o São Gabriel da Palha é o maior produtor do Brasil, e eu me orgulho disso porque todo mundo me fala assim, de onde você é? Eu falo de São Gabriel da Palha. Onde que é isso? Assiste o Globo Rural domingo que você vai ver lá. Café Conilon, tipo 7, 8, 10% de broca, da Lagoa Abreu, São Gabriel da Palha. Eu falava isso muito, e o café Conilon, que tem o dobro de cafeína do café arábica, isso tudo você vai ter uma onda, né? Assim, hoje as pessoas consomem mais café, então eu sou muito otimista com água. É óbvio que a gente vai ter que cuidar cada vez mais dos custos de produção, que aí sim entra tecnologia, entra gestão, que a gente jamais deve esquecer. Não é porque a gente fazia de uma forma há 10 anos que os próximos 10 anos vão dar certo. Aquela máxima de que o time que está ganhando não se mexe é a maior mentira que existe. Então, cada vez mais a gente tem que olhar as novas tecnologias, se adaptar melhor, fazer uma boa gestão para poder ter empresas, fazendas produtivas, lucrativas, e é por aí que as coisas vão acontecendo. Fazer a última pergunta que já foi chamada a atenção, só a gente estenderia o papo aqui a noite toda. Vamos lá. A gente está entrando agora, né, no período eleitoral de extrema polarização. E apesar disso, o tema eleições ainda não tem sido um fator de grande preocupação do mercado, que tem se preocupado muito mais com essas questões da macroeconomia. A pergunta a eleição já está precificada ou realmente ainda é muito cedo para a gente se preocupar com essa questão? A gente faz... Só complementando, como o mercado, você enxerga a possível volta do governo do PT, né? Eu vou responder na mesma pergunta. A gente lá faz algumas perguntas para os clientes, para os fundos, né, para os grandes gestores de investimento no Brasil. Pergunta, onde que você acha que vai estar a bolsa, onde que você acha que vai estar o câmbio, onde que você vai estar os juros, no cenário A ou B. E é curioso que hoje, quando a gente recebe esse feedback dos clientes, é muito parecido onde está o nível da bolsa, onde está o nível do câmbio, onde está o nível dos juros. Mas Fulanete, isso é um absurdo, como é que você vai comparar o governo A com o governo B? Que maluquice, por que a Bolsa não precifica outro cenário, se for o caso do B comparado com A? Vou dar um motivo para vocês. Todos os gestores que estão no mercado já viram algumas eleições acontecer. E em alguns momentos a gente sabe que numa campanha você tem que falar coisas que quando você senta lá, você não vai conseguir implementar. Hoje a situação fiscal do Brasil não tem espaço para maluquice. O que eu estou querendo falar para vocês é que quem sentar
na cadeira, lá no Palácio do Planalto, se não fizer o dever de casa muito rápido e não mostrar uma equipe econômica muito boa, que vai liderar o país, que vai reduzir as contas públicas, que vai ter uma sustentabilidade, não vai conseguir governar. Não vai, porque esse câmbio vai para 7, 8, 10 reais. O ajuste vai ser feito aí. O mercado brasileiro é um mercado que flutua. Então, hoje o mercado está no compasso de espera para ver como que se definem as eleições, qual que vai ser o plano econômico, quem que vai ser o time. E, de verdade, a eleição é igual um jogo de futebol. Você não sabe o que vai acontecer. É diferente de uma novela que você tem aquela parte lá dos cenas dos próximos capítulos, lembram disso? Das novelas? Na eleição é um jogo ao vivo. E você tem que lembrar que a gente está no Brasil também, né? O que aconteceu em 2014 na eleição? Caiu o avião, né? 2018, o que aconteceu? Facada. E a eleição no Brasil e no mundo todo, ela passa por fatos imprevisíveis que, como eu não consigo dar preço a isso, eu fico quieto e espero. Quando o investidor internacional olha a gente, ele não compara a gente com a gente mesmo. Isso que é importante vocês lembrarem. Vocês lembram do BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Eu acho que a gente está melhor do que esses caras, não estão não? Então imagine que você é um gestor americano sentado na porção de dinheiro e fala assim, olha, eu quero ir para o mercado emergente. Vamos decidir aqui. Rússia, não dá. China, estou achando um pouco estranho do que está acontecendo na China. Vocês sabiam que na China que você não pode jogar videogame depois das 10 da noite? Sabiam isso? É verdade, porque lá a maioria dos jogos são online. E aí o governo chinês falou o seguinte, olha, jogar videogame depois das 10 da noite, no outro dia você não vai estudar, então está proibido jogar videogame. É verdade. Quem conhece aqui o Jack Ma? Levanta a mão. Jack Ma é dono do Mercado Livre na China, chama Alibaba. O Jack Ma, ele tem uma empresa que chama Ant Financial. Um belo dia, essa empresa ia abrir capital, ia talvez na época ser a empresa mais valiosa do mundo, avaliada em $1 trilhão. Só que o presidente da Alibaba estava no bate-papo igual que a gente está fazendo aqui e ele resolveu criticar o governo chinês e o quanto o governo chinês atrapalha as companhias de tecnologia chinesas. O que aconteceu com o Jack Ma? Quase sumiu, mas no mês seguinte o Alibaba tomou a maior multa de antitrust do mundo, mais ou menos $2,5 bilhões. E pouco tempo depois, essa empresa que chama Ant Financial, o governo chinês proibiu ela de abrir capital nos Estados Unidos. Agora você imagina que você é um investidor americano olhando isso tudo acontecer. Qual que é a sua propensão de investir na China com esse tipo de segurança jurídica? É menor. Então o Brasil, eu estou muito animado de verdade com o que pode acontecer aqui, porque quando a gente olha esse cenário de commodity agrícola, a gente é o segundo maior produtor do mundo de commodity agrícola. A gente tem minério de ferro, a gente tem petróleo, 80% da nossa energia é renovável. A gente está perto dos Estados Unidos e a gente é amigo dos Estados Unidos. E a inflação está caindo e o Banco Central nosso já subiu os juros. E quando o investidor gringo vai olhar onde ele pode botar dinheiro, ele pensa, meu Deus do céu, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Vamos para a América Latina? México, Argentina, Chile. Então, de fato, a gente tem uma grande chance de ser a bola da vez de destinos de investimento global. Show, muito obrigado. Vamos encerrar por aqui. Eu queria fazer 2 pedidos para vocês. Posso fazer 2 pedidos? Eu estou realizando um sonho. Deixa eu levantar. Estou realizando um sonho aqui, que é falar em Linhares, no Espírito Santo, que é falar no norte do Espírito Santo, que eu sou daqui. E isso, não sei se tem os meus amigos de São Gabriel da Palha ali, o Johnny
e o Tuiu. Vocês vão lembrar dessa história. Teve um domingo, qual que é o programa em São Gabriel da Palha? Domingo é ir na missa, né? Você põe a roupa bonita, vai na missa, e depois da missa a gente ia comer um lanche. Lá tinha a lanchonete da Melinha, lembra aí, né? Na saída de São Gabriel para Colatina. E tava eu, o Johnny, e o Tuiu e mais um amigo, e aí chega um bambambam da cidade numa BMW, eu nunca me esqueço isso, uma BMW, e aí senta ali para conversar com a gente, e eu sempre fui um baita CDF, sempre estudei bastante, porque era o que tinha à época, era estudar, então eu tenho que ser muito bom no estudo, porque o meu trabalho aqui é estudar. E essa pessoa se gabou de que estava com a BMW, de que só sabia falar de 2 mais 2, que só sabia somar, que esse negócio de dividir, multiplicar, para que é isso, para que estudar. E eu fiquei olhando para o Johnny e para o Tuiu e falei assim, nossa senhora, eu sou um completo idiota, né? Porque esse cara está aqui, não estuda, eu estou estudando pra caramba, e as pessoas olham este cara aqui como referência. E eu pensei comigo mesmo assim, eu falei assim, olha, eu vou estudar e vou mostrar que pelo estudo talvez você consiga prosperar também. Não que eu seja contra o trabalho, sempre trabalhei muito, mas o meu trabalho na época era estudar. E eu trabalho muito para que cada vez mais a gente valorize a educação. Porque eu só estou aqui por conta da educação. Porque eu só estou aqui que minha mãe juntou a minha família para me colocar para estudar, e isso fez eu passar na boa faculdade de São Paulo, porque acreditamos na educação. Então eu queria fazer um apelo para vocês que estão aqui, pais, irmãos, invistam na educação dos seus filhos, façam o dever de casa com eles, estimule a educação. E aí vocês podem até falar, ó, eu estive lá na palestra, um cara de São Gabriel da Palha, que eu acho que está indo bem, eu acho que talvez sim, estou um pouco bem, e que vale a pena estudar. E eu queria fazer esse pedido para vocês. Estamos combinados? E o segundo pedido é sobre o que a gente falou aqui. Felizmente ou infelizmente, a solução do Brasil passa pela política, passa pelo processo político. Se interessem pela política, vocês não sabem o poder que vocês têm enquanto sociedade. Chamem os candidatos, façam reuniões, cobrem projetos, porque é só elegendo boas pessoas, cobrando essas pessoas, que a gente vai ter um país melhor, mais competitivo e mais justo. Muito obrigado a todos e a todas, foi um prazer estar aqui. Eu não ganhei a foto com o alemão do forró, mas ganhei a cachaçinha. A cachaça tá aí. Mas o alemão tá a caminho? Obrigado, meus amigos.